Oi pessoal, eu sou a Aline do canal Clareia e nesse vídeo nós vamos falar sobre Samaria. Bom, desde já eu agradeço todas as interações, os likes e também as inscrições no canal. Para contar essa história nós temos que voltar até a época do rei Salomão. Então, até essa época, o reino de Israel era um reino unificado. O Senhor retirou o reino das mãos dele e dividiu esse reino. Então, o reino ficou dividido em duas partes, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul ficou com a dinastia de Davi e era governado pelo rei Roboão, filho do próprio rei Salomão, com as tribos de Benjamim e de Judá. E o reino do norte, então, era governado pelo rei Jeroboão e ele era composto pelas 10 outras tribos. Mas não demorou muito e o rei Jeroboão acaba também se afastando do Senhor. Ele chega a construir 2 bezerros de ouro e dizendo para o povo que aqueles bezerros eram o próprio Deus que havia tirado o povo do Egito. Quando isso acontece, o profeta Aías, mandado pelo Senhor, profetiza contra a dinastia de Jeroboão e também profetiza contra Israel. E diz que o povo de Israel que não se arrepende será retirado daquele lugar, será retirado daquela terra e eles serão espalhados. Passado um tempo, agora é o rei Onri que governa Israel e a capital de Israel era Tirza. Mas esse rei compra um monte e esse monte custa mais ou menos 70 quilos de prata. Então ele coloca o nome de Samaria por conta do nome do antigo dono. Então ele edifica essa cidade, ele constrói defesas militares. A localização de Samaria faz com que a cidade seja quase inatacável. Nessa época, Israel acaba se afastando cada vez mais do Senhor e eles adoram falsos deuses como Baal, por exemplo, e Azerá. E é dito que como eles adoravam ídolos sem valor algum, eles mesmos passaram a não ter valor. Eles chegaram ao ponto de queimar os seus próprios filhos em sacrifício aos falsos deuses. Durante todo esse tempo, houve muitas profecias, muitos avisos encorajando Israel ao arrependimento, mas isso não acontece. Então, na época do rei Oséias, o rei Salmaneser da Assíria invade Israel e sitia Samaria. Ele sitia Samaria por 3 anos e Samaria acaba então caindo depois desse tempo. Então, depois de 19 reis, 9 dinastias, no ano 722 a.C., o reino de Israel sucumbe. O reino de Israel, então, é subjugado e o povo é levado cativo, é levado como prisioneiro para as cidades da Assíria. Ao mesmo tempo, o rei da Assíria traz, então, para Samaria 5 povos distintos. Essas pessoas, então, se misturaram com o povo de Israel, que morava em Samaria, com os israelitas, e eles geraram um novo povo, chamado de samaritanos. Cada um desses 5 povos trouxe consigo seus próprios deuses. Então, eles adoravam seus deuses em território israelita. Como quando eles foram morar em Israel, em Samaria, eles não adoravam o Deus verdadeiro, o Senhor passou a mandar leões que atacavam o povo. Então esses leões acabaram matando algumas dessas pessoas e isso chegou aos ouvidos do rei da Assíria. Então o que ele fez? Ele manda trazer de volta um dos sacerdotes para ensinar para aquele povo como adorar o Deus daquela terra, o Deus de Israel. Então esse sacerdote realmente ensina para o povo como adorar o Deus verdadeiro, mas eles ainda continuam adorando os falsos deuses. É importante saber que em algumas passagens da Bíblia, Israel é comparado a uma mulher. Muito tempo depois, já na época de Jesus, ele estava saindo da região da Galileia, estava em direção à Judéia. Os judeus evitavam passar por Samaria. Os samaritanos não eram bem-vindos em Jerusalém, os israelitas evitavam falar com os samaritanos. Mas é dito que é necessário que Jesus passe por Samaria. Bom, ele chega na cidade por volta de meio-dia, ele está muito cansado da viagem, os seus discípulos vão até a cidade tentar comprar alguma coisa para comer e Jesus fica ali, à beira do poço. Ele está numa cidade chamada Sicar e essa cidade fica perto das terras que Jacó havia dado ao seu filho José. E era exatamente ali que ficava o poço de Jacó. Então Jesus está sentado perto do poço,
quando chega uma mulher samaritana. Nesse momento, Jesus pede água e a mulher fica muito admirada porque não era costume, como eu disse, um israelita falar com uma mulher, muito menos com uma mulher samaritana. Eles conversam por um tempo e em dado momento Jesus diz: "Quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A mulher, então, pede essa água tão especial, mas Jesus diz que ela deve ir primeiro chamar o seu marido. E é nesse momento ela diz que não tem marido. E Jesus diz, então, que ela disse a verdade, que ela teve 5 maridos e que esse que ela tem agora não é de fato seu marido. Depois de mais um tempo de conversa, então, Jesus se revela como Cristo, o Messias esperado. Então a mulher larga ali seu cântaro e ela corre para a cidade e diz para as pessoas que ela encontra que ela havia encontrado o homem que havia dito tudo o que ela havia feito e convida as pessoas a encontrarem-se também com Jesus. E muitas pessoas foram. A partir do testemunho dela, muitas pessoas creram. Jesus acabou ficando nessa cidade por 2 dias a pedido do próprio povo. E muitos passaram a crer nele, acreditando que ele realmente é o Cristo, o Salvador do mundo. Bom, essa história se encontra na Bíblia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os versículos, todos os capítulos, os livros da Bíblia em que nós podemos encontrar essa história. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês conhecerem alguém que também poderia gostar desse conteúdo, por favor, compartilhe. Muito obrigada e até o próximo vídeo.